mas você percebe o afeto no seu coração por eles, e eles te tratam como se te conhecessem há muito tempo. Porque é isso que nos une, porque estamos unidos, estamos fundamentados nas mesmas verdades, na mesma palavra. Então, quando nós perdemos a importância da palavra de Deus na nossa formação, na nossa vida, para a nossa fé, nós perdemos gradativamente o vigor da nossa comunhão cristã e acabamos nos afastando da igreja. E, por fim, embora declarando crer em Deus, vive como se Ele não existisse. Você já não ora mais, você já não evangeliza, você não lê mais a Bíblia, afinal de contas, ela é apenas um livro, tá? E não o livro pelo qual Deus fala com você, e você acaba alimentando muito mais o seu coração e cultivando muito mais uma espiritualidade baseada em várias outras fontes de informações, e não única e exclusivamente na palavra de Deus. Então, você, na hora de tomar a decisão, você nem sequer considera a vontade de Deus para orar e pedir a Ele a sua bênção. Nem sequer você consulta a palavra de Deus para saber o que Deus tem a te falar a respeito de determinadas experiências, porque Deus, para você, embora seja um conceito, na prática Ele não existe de maneira alguma para você, porque é pela palavra de Deus que você fortalece a convicção de Deus e da sua presença ao seu lado. Tá? Por essa razão, é tão necessário e urgente fortalecermos a nossa confiança na Bíblia como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Tem um livro de um autor que eu gosto muito, ele já é falecido, Norman Geisler. Ele diz nesse livro, Dificuldades Bíblicas, né, que é um título mais recente. O título do livro anterior desse autor é Manual de Dúvidas e Enigmas e, entre aspas, Contradições da Bíblia, de Norman Geisler. Aí a editora Mundo Cristão lançou esse livro com uma outra capa agora, é Manual de Dificuldades Bíblicas. Ele diz no livro o seguinte: não achamos erros na revelação de Deus, mas nas falhas interpretações dos homens. Então não há falha na revelação de Deus, mas falha em nós que interpretamos a palavra de Deus. É nesse sentido que a Bíblia está isenta de erros, ao contrário dos que a criticam quando confundem suas falíveis interpretações com a infalível revelação de Deus, assumem que um relato parcial ou diferente seja um relato falso. Então, nós veremos isso aqui mais adiante. Você tem um relato que diz uma coisa, e o outro autor de um outro evangelho, ao falar sobre o mesmo episódio, ele traz outras informações, né, uma outra perspectiva. Bom, se as perspectivas são diferentes, pressupõe, então, que aquele relato não é verdadeiro, e não a consideram como um registro de eventos em linguagem humana. Então, é nesse sentido aí que a Bíblia ela está isenta de erros, ao contrário daqueles que a criticam. Até acreditam em Deus, mas não conseguem confiar na Bíblia. Nós veremos aqui 2 pontos apenas sobre este assunto. Primeiro, é um argumento usado por esses que criticam a Bíblia, e é um argumento bem popular, né? A Bíblia foi escrita por homens que são falhos. Talvez você já tenha ouvido alguém falar isso para você, né? Mas a Bíblia foi escrita por homens, né? Assim, subestimando, desprezando a palavra de Deus e desacreditando ou desmoralizando a sua autoridade, quando dizem: eu não posso ter somente a Bíblia, porque ela foi escrita por homens, né? Ela foi escrita por homens, né? Mas todo mundo acredita naquilo que escreve, né? Inclusive na sua assinatura. Então é um tipo de argumento assim, bem frágil, nós veremos isso um pouco mais adiante. O outro grande argumento que usam é que a Bíblia ela está cheia de contradições. Então, se ela está cheia de contradições, ela não é coerente, né? Porque a verdade ou ela é absoluta ou ela é relativa. E se a Bíblia ela está cheia de contradições, ela se contradiz, então ela não transmite uma verdade absoluta, ela transmite uma verdade relativa. É um argumento usado também para desmoralizar a autoridade das Escrituras. Tá? E nós vamos responder esses 2 grandes argumentos à luz da palavra
de Deus, da Bíblia, do livro e também da história que envolve a formação desse livro aqui nessa noite. Então vamos para o primeiro, refutar aqui o primeiro argumento usado para desmoralizar a palavra de Deus quanto à sua autoridade, suficiência, seu caráter, né, inspirativo e tudo mais. A Bíblia foi escrita por homens que são falhos, dizem os incrédulos resistentes. A lógica deste argumento é compreendida por aquilo que nós compreendemos como silogismo. Por exemplo, homens são falhos. Essa é uma verdade, não é? Homens são falhos. Todos nós estamos sujeitos a errar, a nos equivocar, a nos enganar. A Bíblia foi escrita por homens. Também é uma verdade, né? Então, uma afirmação somada com outra afirmação, o resultado é que a Bíblia, então, é falha. Esse argumento é baseado nesse silogismo. Se os homens são falhos e eles escreveram a Bíblia, então a Bíblia ela é falha. Essa conclusão, apesar de lógica, e ela faz sentido, obviamente, essa conclusão é falsa, por pelo menos 5 razões. Primeiro, vamos começar com o argumento aqui de Michael Kerisk, um judeu estudioso da Bíblia, especialista em língua hebraica e professor das tradições dos hebreus. Então, nós estamos falando de um judeu que não é um cristão e que está analisando a Bíblia, tá? E a sua história. O que ele diz nesse livro, As Muitas Vozes da Bíblia? Ele diz assim: as diferentes partes da Bíblia foram escritas em épocas e estilos diferentes, por pessoas diferentes e com perspectivas diferentes. Aquele mundo como o nosso era em que as pessoas discordavam sobre política e religião. Essas divergências, juntamente com outras composições, que às vezes podem ser muito pessoais, são encontradas hoje agrupadas no que chamamos de a Bíblia. A Bíblia, nós concordamos com o que ele diz, a Bíblia possui 66 livros, divididos em 2 partes, o Antigo e o Novo Testamento. 39 livros no Antigo, 27 livros no Novo Testamento. Estes livros foram escritos por mais de 40 autores que utilizaram 3 línguas distintas, o hebraico, o aramaico e o grego, apresentando diferentes narrativas ao longo de mais ou menos 1.500 anos. Eles viveram em lugares e épocas diferentes, bem como sob vários governos, assírio, babilônico, medo-persa, grego e romano. Então, nós estamos aqui com um livro, do ponto de vista histórico, riquíssimo, que remete a vários impérios, né, vários contextos culturais, políticos, econômicos e linguísticos. Quando esses escritos, todos eles, são colocados juntos, revela-se uma unidade espantosa. Temas que unem todos esses livros, tá? Começo de Gênesis até Apocalipse. Também fatos, porque um livro cita eventos de outro livro. Também princípios, indicam que uma mente estava coordenando os seus registros com a intenção de estabelecer uma unidade coerente e consistente. É impressionante esse aspecto o que nós chamamos na teologia de unidade orgânica das Escrituras. Tá? Como os livros se comunicam. E veja, pessoas que nunca se encontraram, muitos deles nem sequer se conheceram, em épocas totalmente diferentes, com línguas totalmente diferentes, mas quando eles são colocados juntos, é impressionante, parece que eles viveram na mesma época, dentro do mesmo contexto político, geográfico, histórico, cultural, econômico, religioso, né? E eles falavam todos a mesma língua, mas não. Existem distâncias muito grandes entre os autores bíblicos que muitos, como eu já disse, nem sequer tiveram a oportunidade de se conhecer, mas os seus escritos eles estão em perfeita harmonia. Isso nos leva a pensar e acreditar aquilo que, do ponto de vista espiritual, nós cremos, à luz das Escrituras, que uma mente estava por trás, coordenando os seus registros, com a intenção de estabelecer uma unidade coerente e consistente. Nós estamos falando de inspiração. Deus estava conduzindo todo o processo histórico a fim de que as Escrituras comunicassem exatamente aquilo que Ele quis que fosse comunicado por gerações.
Segundo, quando alguém refuta a confiabilidade da Bíblia, nega a confirmação histórica e arqueológica dos eventos, personagens e locais citados, pois o seu ensino se sustenta exatamente nestes registros amplamente comprovados. Amplamente comprovados. Então, não adianta você falar assim, a Bíblia ela não é verdadeira na sua mensagem. Mas a Bíblia está baseada em fatos. Ela cita locais, eventos que podem ser comprovados pela história, até fora do ambiente religioso. Tá? Até fora do ambiente religioso. Por exemplo, um evento muito antigo, a Arca de Noé. E que não é interessante para aqueles que não confiam na Bíblia e que não confiam, não creem e não vão crer mesmo, porque estão cegados no seu entendimento por causa do pecado. A Arca de Noé, um evento tão antigo, é um achado arqueológico hoje no Monte Ararat. Você pode pesquisar na internet, está lá para todos saberem sobre o dilúvio que aconteceu e a arca, exatamente como narrado pelas Escrituras. Está lá. Então, quando você diz assim, não, a Bíblia não é confiável, você está negando um livro histórico. Você está negando um livro que descreve eventos que são comprováveis do ponto de vista da história, da arqueologia. Tá? E você não pode negar, inclusive, os personagens que a palavra de Deus, que a Bíblia cita. Os governos, os períodos desses governos, dos reis, dos sacerdotes. Você não tem como negar. Você não tem como negar que Jesus existiu, o chamado Jesus histórico. Você não tem como negar isso. Até um incrédulo não pode negar. Se ele negar isso, está sendo extremamente incoerente com a história. Extremamente incoerente com a história. Porque, de fato, Jesus existiu. De fato, Jesus viveu entre nós. E os eventos que cercaram esse personagem dividiram a história, dividiram o tempo. Está aí para todo mundo comprovar, e mesmo fora da Escritura, está aí para todo mundo saber. Tá? Terceiro, ao negar a confiança na Bíblia, alegando ter sido escrita por homens e alheia a qualquer influência divina, nega-se também o testemunho da manuscritologia, que é a ciência que analisa, compara e autentica os manuscritos antigos da Bíblia, determinando o texto mais exato possível aos originais dos autores bíblicos. Então, quando você diz, não, a Bíblia não é confiável, você também tem que negar a manuscritologia, que é uma ciência que já provou que a Bíblia que temos traduzida para a nossa língua, ela se baseia em textos chamados na manuscritologia de testemunhas, em inúmeros textos, cópias que foram feitas desde os primeiros séculos sobre exatamente os eventos narrados e vivenciados pelos autores bíblicos. Tá? Hoje, só para os irmãos terem uma ideia, nós temos 7 cópias manuscritas das obras de Platão, um filósofo e matemático do IV século antes de Cristo, bem antigo. As cópias mais antigas datam 900 anos depois de Cristo, mais de 1.200 anos após seu registro original. Temos 52 cópias das obras de Aristóteles, outro filósofo grego do IV século antes de Cristo. As mais antigas cópias, tá? São de 1.100 anos depois de Cristo, mais de 1.400 anos após o original. E as obras de Platão, de Aristóteles, são obras assim exaltadas no ambiente acadêmico, como obras dignas de serem lidas e estudadas, e que merecem a confiança para modular o pensamento e a conduta do homem. Temos 3 manuscritos de Caio Valério Catulo, poeta romano, também um texto muito usado nas universidades, muito conhecido no meio acadêmico. Esses manuscritos, apenas 3, são datados de 1550 depois de Cristo, mais de 1.600 anos depois de terem sido escritos pela primeira vez. Então, veja, de quando eles foram registrados, esses poucos manuscritos, até quando eles foram descobertos e conhecidos, 1.600 anos de distância. Apenas 3 cópias.
3 cópias. Pasme, irmãos, quando nós vamos analisar os manuscritos do Novo Testamento, não são apenas essas poucas cópias dessas grandiosas obras da literatura que merecem, né, a nossa atenção. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, imagina, temos mais de 25 mil manuscritos, e o mais antigo é de 130 anos depois de Cristo, apenas 80 anos em relação ao escrito original. Então você pega os textos do Novo Testamento, você se espanta, porque eles são baseados em manuscritos muito próximos dos eventos, muito mais antigos, e nós temos inúmeras cópias. Uma pessoa narrar um evento, você não dá muito crédito. 2 pessoas narrando o mesmo evento, você já fica na dúvida. 3 pessoas narrando o mesmo evento, você já começa a achar que aquilo procede, que aquilo faz sentido. Agora você imagina 25 mil, entre aspas, testemunhas, pessoas falando exatamente sobre esses eventos, tá? Que são as cópias, são os documentos, e esses documentos muito próximos dos eventos originais, tá? Dos escritos originais. Um dos mais importantes é o chamado fragmento, ou cânone muratoriano, escrito em grego, do II século, no qual consta a lista dos livros do Novo Testamento, como temos hoje, e essa lista foi composta pelos primeiros cristãos. Você encontra na internet os sites, né, que mostram esse cânone, ou esse fragmento, e lá você tem, eu já tive a oportunidade de ver nos meus estudos, a lista quase do Novo Testamento completa. Não é toda a lista do Novo Testamento, mas quase todos os livros do Novo Testamento em forma de uma lista, que os primeiros cristãos já estavam considerando como sendo textos inspirados por Deus e dignos de inteira confiança, os primeiros cristãos. E os critérios adotados foram a apostolicidade, ou seja, esses textos foram selecionados pelo critério de que eles tinham que ser escritos por um apóstolo de Jesus ou por um companheiro muito próximo. Também a antiguidade. Então, os textos que não tinham esse caráter de antiguidade, eles não eram considerados por esse critério isolado, né? Então, tinha que ser datado do 1º século, remetendo ao período dos apóstolos. Outro critério é a ortodoxia. Esses textos, eles precisavam ter um padrão de verdade refletido na tradição doutrinária de Jesus. Então, tinha que ser escrito por um apóstolo, ou por alguém muito próximo dos apóstolos, tinha que ser, os documentos, os manuscritos, tinham que ser muito antigos, dentro do 1º século, porque estava mais próximo dos eventos, tá? E dos autores originais, porque eles escreveram, nós chamamos de autógrafos, eles escreveram e registraram os eventos. Como não havia imprensa, então os escribas faziam cópias desses manuscritos. Essas cópias, elas se multiplicaram, tá? Então, os documentos, eles tinham que estar dentro do 1º século, e tinha que também ter, no seu ensino, na sua mensagem, um padrão de verdade que coincidia exatamente com os próprios ensinos de Jesus. E a universalidade, eles tinham que ter sido reconhecidos como autoridade pelos primeiros cristãos, porque eles estavam vivendo junto na era apostólica. Então, como os cristãos, eles receberam esses documentos, essas cartas, esses manuscritos? Eles aceitaram de todas as partes, eles reconheceram, era um outro critério também muito importante. Terceiro, é a ciência da manuscritologia. Quarto, teria que negar a credibilidade da preservação desses manuscritos. Eles passaram pelo rigoroso trabalho dos escribas. Por exemplo, as letras de cada palavra eram contadas para cada linha, cada coluna e cada pergaminho. Até mesmo o número de vezes que cada letra do alfabeto aparecia no pergaminho era contada e comparado. Se 1, 2 ou 3 erros fossem encontrados, eles tinham que ser imediatamente corrigidos.
Se mais de 3 erros fossem encontrados, a cópia inteira era imediatamente destruída. Então, isso fez parte da tradição dos escribas, né, dos copistas. Era assim que eles sempre trataram os textos sagrados. Então, você teria que negar também essa tradição. Você teria que fechar os seus olhos para o cuidado. Aí você pega, né, hoje nós temos nos museus, né, mais de 25 mil cópias só do Novo Testamento, dessa época, né, e de Alexandria, de várias partes. Você pega todos esses textos e você compara todos esses textos, você vai ter diferenças muito pequenas, chamadas de variantes, de uma palavra que consta num texto, não consta em outra. Você já deve ter percebido na sua Bíblia alguns textos entre colchete, é porque o texto adotado para a tradução do Novo Testamento para nós, ele esse texto que foi adotado para traduzir o Novo Testamento, nesse texto adotado, não foi encontrado palavras, e às vezes até um parágrafo, encontrado em outro texto, segundo a tradição da manuscritologia. São duas tradições. Existe uma tradição de textos mais antigos e que tem uma quantidade menor de cópias, e existe um texto adotado como sendo o texto final do Novo Testamento, que são textos mais recentes, mas tem uma quantidade muito maior de testemunhas. Então, o tradutor teve que fazer uma escolha. Vamos considerar os textos mais antigos ou vamos considerar a quantidade maior de cópias que existem? Então, dependendo do texto adotado, percebeu-se que, em relação ao outro texto, tinham palavras que não estavam presentes. É por isso que a sociedade coloca entre colchete. É porque no texto original adotado não se encontra essas palavras, mas se encontra essas palavras em outro texto que da tradição da manuscritologia, que não foi usado como texto base para a tradução da Bíblia para a língua portuguesa. Tá? E são palavras que não mudam o sentido original. Essas variantes, elas são meio que secundárias em relação ao sentido e ao significado do texto bíblico. Tá? Então, quando você pega todos esses textos, você percebe que há uma simetria quase que totalitária dentre todos esses textos. Por quê? Porque havia uma tradição extremamente rigorosa que dirigiu, que regiu o trabalho de fazer cópia desses manuscritos. Então, nós não podemos ignorar também essa tradição adotada para fazer as cópias dos textos da Palavra de Deus. Com esses métodos tão exigentes, podemos ter certeza de que os manuscritos mais antigos que temos do Antigo e Novo Testamentos são praticamente idênticos. Aliás, não faz muito tempo, não me lembro agora exatamente a data, se na década de 60, encontraram uns beduínos, estavam percorrendo naquela região lá do Mar Morto, nas cavernas de Qumran, e perderam cabras e estavam jogando algumas pedras para ver se achavam, provocavam essas cabras fazerem barulho, e aí eles ouviram barulho de porcelanas quebrando, e foram verificar, descobriram nessas porcelanas, dentro daquelas cavernas de Qumran, alguns textos muito antigos, cópias da tradição dos essênios. E aí foram verificar, cópia quase que inteira do livro de Isaías. E aí, quando foram comparar, praticamente como exatamente nós temos na Bíblia hoje, no Antigo Testamento. Né? Então, existem até hoje a possibilidade, né, de se encontrar. O que a gente percebe na arqueologia é que nós não dependemos da arqueologia, mas ela vem apenas para elucidar as dúvidas daqueles que se mantêm na dúvida, porque esses achados arqueológicos, eles apenas estão dizendo para os incrédulos: você não acreditou antes, mas agora você pode acreditar. Você não acreditou pela Bíblia, mas a própria arqueologia está dizendo: olha, esses fatos são verdadeiros, exatamente como narrados. Exatamente como narrados. Quinto, e em último lugar, estaríamos negando também, aqueles que negam, né, a palavra de Deus como única fonte da revelação de Deus e suficiente e autoridade final em matéria de fé e de condutas,
estaria negando também o testemunho dos concílios ecumênicos do IV século, porque eles é quem reuniram, né, os textos e fecharam o chamado cânon do Novo Testamento, como nós temos hoje, e também do Antigo Testamento. Tá? Então, esses concílios, eles reuniram membros da Igreja Católica, Nestoriana, Ortodoxa e uma série de outros grupos cristãos, os quais reconheceram autoridade e confiança na inspiração divina dos livros que temos hoje. Então, nós teríamos também que negar o trabalho de investigação, de debates durante muitos anos, em vários concílios até o IV século. O primeiro foi em 325, concílio de Niceia. E os concílios se reuniram basicamente até o IV, quando eles fecharam o cânon bíblico exatamente como nós temos hoje. Nós teríamos que negar o trabalho conciliar desses concílios, né, de debates multilaterais, investigações multilaterais sobre os textos, sobre a teologia e tantos outros eventos e necessidades que envolveram a composição da Bíblia como nós temos hoje. Temos que negar todo esse trabalho também. Quando se trata da autoria da Bíblia, é claro que os homens estavam envolvidos porque não foi revelada por um anjo ou por origem secreta. Os cristãos seriam os primeiros a concordar que seu registro foi humano. Moisés escreveu o Pentateuco. Davi, muitos dos salmos. Paulo, as epístolas consideradas, chamadas assim por Pedro, de escrituras sagradas. O próprio apóstolo Pedro reconhece os escritos de Paulo como sendo escrituras sagradas. E aqueles que as estavam corrompendo, estavam acumulando o juízo contra suas próprias cabeças. Porque o apóstolo Pedro reconhecia que Paulo estava sob uma inspiração divina. E o que Paulo falava, não falava de si mesmo, mas ele falava pelo Espírito. E o próprio Paulo diz isso na Epístola aos Gálatas, que o que ele não aprendeu com homem algum. A fonte de todas as informações que Paulo estava transmitindo para as igrejas não era a mente humana, não era a poesia dos gregos, não era a literatura dos romanos, era a fonte divina. E ele diz isso no livro, na Epístola aos Gálatas. E Pedro reconhece isso, a autoridade dele quanto a isso. Ou seja, os autores bíblicos eram pessoas, não eram anjos, né? Não foram anjos. A questão é esta: Deus teve algum envolvimento conduzindo o curso das histórias, inspirando os autores num processo de registro e preservação? Por coerência, até aqui, por tudo que nós já vimos, é óbvio que sim. Tá? Toda a Escritura ela é inspirada por Deus. E é assim que nós cremos. Por essa razão, afirmamos que a Bíblia foi registrada pelo homem, mas o seu conteúdo não poderia ter sido originado pelo homem. Chamamos a Bíblia de Palavra de Deus, porque são as palavras registradas pelos autores bíblicos, elas foram reveladas por Deus. Sendo assim, como disse o apóstolo Paulo, fiel é essa palavra e digna de inteira aceitação. Então, o argumento de que ela foi escrita por homens, né, como um argumento para dizer, não, a Bíblia não é digna de confiança, se mostra muito frágil, e esta argumentação é que não é confiável. Essa argumentação é que não é confiável. Mas existe um outro argumento usado, é que a Bíblia está cheia de contradições. Tá? Em 1859, no auge do liberalismo teológico, William Henry Burr produziu uma lista de 144 contradições da Bíblia. Quando você vai ler sobre a história dele, o intento dele foi descredibilizar a Bíblia. Foi provar que a Bíblia ela é cheia de contradição, e se ela é cheia de contradição, ela não é digna de confiança. No livro Autocontradições da Bíblia, ele afirma, livro da sua autoria, ele afirma que ela não é confiável, porque se há duas declarações contraditórias, pelo menos uma delas é falsa, e, portanto, segundo ele, isto prova que ela não é inerrante e infalível. O esforço desse acadêmico foi de descredibilizar a palavra de Deus. É inegável o fato de que na Bíblia nós encontramos supostas contradições ou discrepâncias históricas, além da dificuldade de interpretar inúmeros textos. Nós reconhecemos isso. Tá? Existem aparentes contradições, nós veremos aqui algumas. Existem algumas aparentes contradições na palavra de Deus.
além da dificuldade de se entender, de se interpretar muitos dos seus textos. Então, uma coisa é dizer que a Bíblia ela é um texto difícil de ser entendido e compreendido, até porque nós estamos falando de textos extremamente antigos, que foram escritos para uma cultura oriental, numa língua que está bem distante da nossa língua, em contextos totalmente diferentes da nossa. Agora, nós estamos dentro de um outro cenário. Então, há um abismo, como diz o pastor Augusto Nicodemos, no seu fantástico livro, no seu maravilhoso livro, A Bíblia e seus Intérpretes, ele diz lá que existe um abismo, tá? Entre uma realidade, a realidade dos autores bíblicos e a nossa realidade hoje. E o papel do intérprete é justamente unir essas diferenças históricas, linguísticas e tudo mais. Então, não é simples, não é fácil realmente de interpretar a Bíblia, e fora a sua dificuldade de interpretação, ainda existem essas supostas contradições. Tá? Os autores humanos eram propensos a não se lembrar de todos os detalhes. O livro foi escrito por homens. Tá? Eles estavam sujeitos a não se lembrar de todos os detalhes. Eles poderiam enfatizar o que apenas julgaram, tá? Mais relevante dentro do seu contexto, para o registro da história, e recontá-la de modo desigual a de outros. Por isso, encontramos percepções diferentes. E é honesto reconhecer estes aspectos humanos, mas não é honesto usarmos isso como base para afirmar que a Bíblia não é confiável. Se usássemos o mesmo critério, teríamos que negar a ocorrência de um evento se duas ou mais testemunhas apresentassem ênfases ou detalhes diferentes entre elas. Aconteceu um acidente aqui na porta da igreja. Aí uma testemunha vai dizer o seguinte: olha, ele atravessou o sinal vermelho, e por isso ocasionou o acidente. Aí vem uma outra testemunha e conta o fato, mas agora com uma outra perspectiva. Tá? Ele conta o mesmo evento, mas com uma outra ênfase. Aí, se há discrepância, se os relatos não são exatos, você vai negar que o acidente aconteceu? Então, essa lógica ela não faz sentido. Falar que a Bíblia tem contradições e, por isso, ela não é digna de confiança. Então, assim, isso não é coerente, tá? Não é minimamente coerente. Vejamos aqui alguns exemplos. A morte de Judas, por exemplo. Em Mateus 27, 5, lemos que Judas atirou para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Tá? Quem está narrando? Mateus. Agora vem Lucas, o autor do livro de Atos. No capítulo 1, verso 8, lemos que ele adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Ao invés de contradições, esses relatos são complementares. Pois Mateus registra que ele saiu para enforcar, e Lucas registra que nessa tentativa caiu de um penhasco. Por isso, partiu e suas entranhas saíram. Então, não parece ser uma contradição, é apenas uma questão de ênfase. Mateus está dizendo, olha, ele saiu para se enforcar. E Lucas, no livro de Atos, vai dizer o que aconteceu depois que ele saiu para se enforcar. Parece contradição, mas não é uma contradição. Outro exemplo, cegos pedintes de esmolas e os anjos no sepulcro de Jesus. Em Mateus capítulo 20, verso 30, lemos que havia 2 cegos assentados à beira do caminho pedindo esmolas. Um deles é famoso, Bartimeu, Enquanto que em Lucas, capítulo 18, verso 35, lemos que um apelou pela misericórdia de Jesus. Em João, capítulo 20, verso 12, diz que Maria viu 2 anjos sentados onde o corpo de Jesus foi depositado no sepulcro, enquanto em Marcos 16, 5, registra que um foi visto. Então, parece assim, que eles estão entrando em contradição, mas, na verdade, os textos não estão entrando em contradição. Não há nenhuma contradição além das aparências, porque um autor mencionou apenas um, sem negar a presença de 2. Se havia 2, é óbvio que havia um, e este foi o que Lucas e Marcos quiseram destacar na história. Então, tem 2 cegos ali,
Então, Lucas simplesmente achou que deveria registrar o quê? Apenas aquele que clamou por Jesus. E ele baseia a sua narrativa em cima de um personagem, e não em cima de dois. Mateus cita dois. Lucas vai tratar apenas de um, porque ele está destacando aquele que apelou a Jesus. Não existe contradição. Aparentemente é uma contradição, mas não é uma contradição. Mesma coisa no caso dos anjos. Um autor apenas quis destacar a presença de um, sem ter necessidade, no julgamento dele, de citar a presença do outro. Renomados estudiosos da Bíblia, como o saudoso físico brasileiro, falecido agora recentemente, presbiteriano, Adalto Lourenço, Kenneth Alfred Ham, um cientista australiano que defende o criacionismo com vasta argumentação científica, em testemunho de que os fatos narrados em Gênesis se mostram verdadeiros e confiáveis, além de Norman Geisling, que eu citei aqui, Josh McDowell, Henry Marison Morris e Gleason Leonard Archer Jr., que foi um exaustivo pesquisador com doutorado na Universidade de Harvard, dentre outros, afirmam com sólidos fundamentos na literatura e nas ciências humanas a confiabilidade e a inerrância bíblica. Nós não estamos falando de quaisquer pessoas, estamos falando de pessoas que dedicaram suas vidas a uma exaustiva pesquisa científica. Como eu citei, o Adalto Lourenço, um físico, um cientista renomado, reconhecido internacionalmente. Tá? Então, não são leigos, não são pessoas desonestas, que foram desonestas nas suas carreiras. Muito pelo contrário, são pessoas com uma capacidade acadêmica, de pesquisa, de análise científica séria e que merecem a nossa atenção. E todos eles afirmam categoricamente a confiança na palavra de Deus. Para terminar, Greg Gilbert, nesse livro, Por que Confiar na Bíblia?, ele diz que nossas traduções são corretas, as cópias que temos em mãos são reproduções fiéis dos originais, que os próprios autores não foram enganados nem enganadores, tampouco escritores de ficção. Eles nos estavam contando o que realmente criam ter acontecido e que temos razões muito sólidas para crer o que disseram realmente aconteceu. É o testemunho que esse autor cristão dá aqui. Um livro que vale a pena ler, porque é um livro que ele discorre, muitas questões que envolvem exatamente esta dúvida que estamos aqui tratando de muitos cristãos quanto à confiança nas Escrituras Sagradas. Então, a pergunta, a Bíblia é um livro confiável? A resposta que nós trazemos é que sim, a menos que se negue evidências científicas, como história, arqueologia, manuscritologia, literatura e tradições que nós tratamos aqui, além das evidências espirituais relacionadas todas com a inspiração divina. Nós cremos que os autores bíblicos, eles estavam sob a influência do Espírito Santo, falando para eventos e pessoas dos seus dias, mas com implicações para as futuras gerações. Para as futuras gerações. Duas questões. A parte da Bíblia, qualquer formulação sobre quem é Deus e sobre a sua vontade resulta em afirmações especulativas e deturpadas, pois não é possível afirmar crer em Deus e negar a única fonte segura da sua revelação. Você não tem como basear a sua fé em Deus a parte das Escrituras. Você não vai ter uma fé segura, sólida e verdadeira e aceitável na presença de Deus. Porque a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. É isso que Paulo diz lá em Romanos capítulo 10. Então, a parte da Bíblia, o que você pode desenvolver é apenas especulações, intuições, sensações, expectativas, quando a verdadeira fé, ela se baseia num testemunho verdadeiro que as Escrituras dão a respeito de Deus e da sua vontade para nós, de maneira que nós confiamos em tudo aquilo que ela está dizendo. Em segundo lugar, em último, a incredulidade é uma barreira intransponível pela investigação humana. Intransponível. Quando você não acredita em alguma coisa, as evidências elas são insuficientes para você, porque você está determinado a não aceitar aquilo. Então não se trata da Bíblia, nem das suas evidências científicas
e espirituais que merecem a nossa confiança. Você não confia, é porque você realmente está dominado por uma incredulidade. E o pecado faz isso. Cega os nossos olhos. Cega os nossos olhos. Quando Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, sobre o homem incrédulo, que nega a natureza de Deus, aí o que ele se apega? Ele se apega à criatura. Então, ao invés de adorar a Deus, o Criador, ele vai adorar a criatura. E isso acaba afetando a maneira como ele lida consigo e com a sociedade. Porque o que vai acontecer na sequência que Paulo vai tratar? O homem não nega apenas a natureza de Deus, o homem nega também a sua própria natureza. E ele negando a sua própria natureza, ele abandona o modo natural das suas relações, diz o apóstolo Paulo. Isso é o fundo do poço. Isso é o fundo do poço. Então, quando você nega a natureza verdadeira das coisas, você se mete por um caminho de profunda corrupção, seja na idolatria, seja na moralidade. Então, quando nós destruímos os fundamentos, nos tornamos cegos, peregrinando num mundo dominado pelas trevas. Então, a incredulidade é uma barreira intransponível pela investigação humana. Pode pesquisar, analisar, e olha, existem vários autores, cientistas, renomados, reconhecidos, apoiados no mundo todo, que defendem exatamente o contrário de tudo que nós estamos vendo aqui. Exatamente o contrário. E uma das ciências mais conhecidas do mundo nega, ciência humana, que Deus exista e que, portanto, Ele seja o Criador de todas as coisas. O Criador não é Deus, o Criador é uma explosão cósmica que deu origem à Terra e aos seres que habitam na Terra, que surgiram numa evolução natural. Então, é uma tentativa de um homem incrédulo, no meio das suas investigações, de negar a Deus, segundo o testemunho das Escrituras. Então, a incredulidade é uma barreira intransponível pela investigação humana. Mesmo diante de evidências persuasivas, o incrédulo sempre considerará a mentira mais verdadeira que a própria verdade. Quando você não crê, e está determinado a não crer, olha, seus argumentos serão insuficientes. E quando nós achamos que vencemos o debate pela força da persuasão, nós podemos também nos esquecer que só o Espírito Santo tem o poder de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, o que nós podemos fazer pelos incrédulos é rogar a Deus para que desvende, que arranque as escamas dos seus olhos e que o Senhor Jesus Cristo seja revelado pelo Espírito diante deles e eles sejam tocados por um profundo arrependimento na presença de Deus e possam crer no Senhor Jesus Cristo segundo o testemunho das Escrituras. O que nós podemos fazer é orar, por esses que abandonam a palavra de Deus como sendo a única fonte sustentável e confiável de uma fé pura e sincera diante do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, aqui estamos na Tua presença, pedindo ao Senhor que guarde essa palavra em nossos corações e aumente em nós a confiança naquilo que a Tua palavra nos ensina. Que jamais tampemos os nossos ouvidos para aquilo que o Senhor tem a falar conosco através dela. E que, ó Deus, aqueles que se mantêm na incredulidade, o Senhor, na Tua misericórdia, segundo os decretos eternos que o Senhor estabeleceu antes da fundação do mundo, chame todos, segundo a Tua soberana vontade, Tua soberana vocação. Chame a todos, Senhor, para crer na pessoa de Jesus e por Ele serem justificados os seus pecados. Oramos, ó Deus, por parentes, por amigos, familiares, que ainda se mantêm, ó Deus, debaixo das trevas da incredulidade. Que eles, ó Deus, tenham a graça da salvação e possam experimentar para todo sempre da vida eterna na Tua presença. Nós oramos por isso, Senhor, e Te pedimos que nos dê firmeza diante das tentações deste mundo,
para nunca negarmos a nossa fé em Jesus Cristo, segundo o testemunho da tua santa palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.